E aí, meus amigos, beleza? Depois da parte da manhã movimentada e dominada por Lewis Hamilton, estamos de volta agora com todos os detalhes da parte da tarde desse segundo dia de pré-temporada realizada no Bahrein, que agora sim teve a participação do piloto brasileiro Gabriel Bortoleto na pista. Mas antes de te mostrar todos os detalhes do que aconteceu na pista, rapidinho, inscreva-se aí no canal para não perder nenhuma notícia nessa nova temporada de 2025, já que temos vídeos todos os dias feitos por apaixonados pela F1 como você. E se gostar desse vídeo, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. E aproveitando rapidinho, gostaria de agradecer vocês pelos comentários carinhosos que vocês têm feito em nossos vídeos. Podem ter certeza que a gente vai continuar tentando dar o nosso melhor durante essa temporada, melhorando nossos conteúdos, melhorando a cobertura e trazendo sempre mais informações para vocês. De coração, obrigado mesmo, pessoal. Vocês são demais, hein? Bom, hoje tem sido um dia diferente no Bahrein, já que ao invés do calor, estamos tendo um dia chuvoso, com a parte da manhã sendo bem prejudicada e a previsão indicando que à tarde também teríamos chuva. Então, para tentar aproveitar a pista limpa, vários pilotos foram para o circuito de imediato, com os participantes dessa parte da tarde sendo Lando Norris, Charles Leclerc, Liam Lawson, Kimi Antonelli, Lance Stroll, Jack Doohan, Oliver Bearman, Isaac Hadjar, Carlos Sainz e Gabriel Bortoleto. E como previsto, logo nos minutos iniciais dessa parte da tarde, a chuva já caía no circuito, de forma bem leve, mas já suficiente para deixar tudo mais escorregadio e perigoso para os pilotos. Com isso, os tempos ainda estavam bem longe de se aproximar dos da parte da manhã, com Leclerc sendo mais rápido no início e vários outros apenas fazendo voltas de reconhecimento no circuito e voltando para suas garagens pouco depois. Nesses momentos, o jovem novato da Mercedes, Kimi Antonelli, deu uma fritada bonita em seus pneus, tentando encontrar os limites da pista e também do carro, jogando fora um jogo de pneus, e na Red Bull, o carro teve problemas em seu motor na parte da manhã, com um superaquecimento sendo notado e Lawson perdendo a hora final devido a isso. Mas felizmente para eles, aparentemente esses problemas foram resolvidos pelos mecânicos e o carro estava à disposição desde o início dessa parte da tarde. Nos primeiros minutos, os pilotos que mais fizeram voltas foram Charles Leclerc da Ferrari e principalmente Carlos Sainz, que estava focado em sua Williams, fazendo voltas atrás de voltas, tanto em ritmo de corrida como em ritmo de classificação, com ele assumindo a liderança dos tempos do dia logo na primeira metade dessa hora inicial, batendo o tempo marcado por Lewis Hamilton na parte da manhã, com a Williams mostrando um desempenho muito interessante e Sainz aparentemente muito confortável ao pilotar esse novo carro. Até me diz aí, está curtindo essa nova fase do Sainz na Williams e acha que ele tem chance de se manter competitivo durante essa temporada ou ainda é muito cedo? Apenas como curiosidade, esse carro da Williams já está quase 1 segundo mais rápido do que o carro da própria Williams do ano passado nesse mesmo circuito no Bahrein, se compararmos o tempo de classificação de Albon e Sargent lá no GP de 2024, que é uma evolução bem interessante. Já o novato da Haas, Oliver Bearman, também fez uma sequência de voltas, com seu carro se comportando bem novamente, mas ele retornando para a garagem para alguns ajustes. E com meia hora de treino, nada de Gabriel Bortoleto ir para a pista, com a equipe repetindo o que fez ontem e demorando muito para enviar seu carro para as primeiras voltas. Ainda falando sobre Bearman, o piloto conseguiu fazer uma boa sequência em ritmo de corrida, tendo um pouco de dificuldades de manter um tempo estável no início, mas aos poucos conseguiu se manter na média de 1:35.7 por várias voltas, com seu carro novamente não mostrando sinais de que sofrerá com desgaste de pneus nessa temporada, com ele nesse stint utilizando pneus C2 que são mais duros. E para atrapalhar um pouco as coisas, após os 30 primeiros minutos, começou a chover um pouco mais forte no circuito, com várias equipes recolhendo seus carros e poucos se aventurando na pista, lembrando que apenas a Haas e a Aston Martin trouxeram pneus intermediários ou para a pista molhada. E entre os que se arriscaram nesse momento, Bortoleto foi liberado para sua primeira participação de hoje, acelerando o carro da Sauber no Bahrein. E em sua primeira tentativa, ele fez um tempo bem modesto, sem ir até os limites devido às condições da pista, com ele utilizando pneus duros, que limita também um pouco os tempos de volta, mas continuando na pista para uma boa sequência, conhecendo esse carro e entendendo melhor o circuito, com seu tempo de volta baixando por várias vezes.
Enquanto isso, na McLaren, nada de carro na pista, com Lando Norris e Lance Stroll sendo os únicos que não marcaram tempo nessa hora inicial, com o Stroll até saindo para a pista em alguns momentos, mas a McLaren nada, seu carro continuava parado na garagem. Lembrando que no meio do treino da parte da manhã, um novo assoalho foi visto chegando na garagem da equipe, o que indica que modificações devem estar sendo feitas e esse carro pode não estar agradando os pilotos e a equipe até agora. Voltando para a Ferrari, Leclerc conseguiu fazer um bom tempo, mas ainda ficava 4 décimos atrás do tempo de Sainz, utilizando o mesmo composto de pneus, fazendo esse tempo em horas semelhantes, o que mostra que a Williams realmente está forte nesse segundo dia de testes. E na Alpine, Jack Doohan, que está correndo sob pressão nesse início de ano, já que parte da equipe não acredita que ele pode ser competitivo o suficiente, mas pelo menos nessa hora inicial ele fez tempos bem interessantes, inclusive já batendo o tempo feito por seu companheiro de equipe Pierre Gasly, não cometendo erros e com certeza surpreendendo Flávio Briatore, que está no circuito hoje acompanhando as atividades. Perto de 1 hora de treino, Norris enfim saiu para a pista e fez sua primeira volta rápida dessa sessão, não sendo uma boa volta, mas pelo menos iniciando as atividades da equipe, com ele voltando para a garagem pouco tempo depois para mais alguns ajustes. E exatamente com 1 hora percorrida, Sainz era o mais rápido, Hamilton continuava com o segundo melhor tempo, mesmo não participando dessa sessão da tarde, e Leclerc era o terceiro. Bortoleto já era o 11º nesse momento, ultrapassando seu companheiro de equipe, o que não vale muita coisa, já que as condições de pista, de carro e tudo mais eram diferentes. Mas mesmo assim é muito bom para nós ver o piloto andando bem em seu primeiro teste oficial, não acha? Me diz aí nos comentários o que você pensa. E pouco depois dessa primeira 1 hora, Carlos Sainz continuava dando várias voltas no circuito e tentando melhorar ainda mais seus tempos de volta, com ele até cometendo esse erro no final da reta principal, jogando fora um jogo de pneus, com ele pouco depois disso voltando para a garagem e ficando ali por um tempo. Nesse mesmo momento, a chuva começou a apertar um pouco mais no Bahrein e alguns erros começaram a ser cometidos, com Jack Doohan, por exemplo, perdendo o controle de seu carro e saindo da pista, jogando fora um jogo de pneus, e também Charles Leclerc cometendo esse erro ao abrir sua volta, retornando à garagem pouco depois. Perto da metade desse treino, o piloto da Racing Bulls, Isaac Hadjar, que também é novato nessa temporada, conseguiu fazer uma longa sequência de voltas em ritmo de corrida, utilizando os pneus C3. Com esse ritmo não sendo muito forte, na média de 1,36 para cima, mas mesmo assim ele conseguindo manter várias voltas nesse ritmo, com no final de cerca de 15 voltas, seu tempo sendo 1,37.3, o que não é tão bom e mostra que esse carro sofre um pouco com desgaste, mas lembrando que ele deu 15 voltas, enquanto a média dos testes dos outros pilotos tem sido 10 voltas. Então, se usarmos essa média de 10 voltas, seu carro está perdendo cerca de 3 décimos de desempenho. E perto de 2 horas de treino, Liam Lawson fez uma sequência de voltas, tentando forçar um pouco mais o seu carro, mas ainda teve muitas dificuldades, principalmente no setor 3 da pista, com ele se mantendo apenas na 13ª colocação no geral até agora. Também perto das 2 horas, foi a vez de Carlos Sainz fazer uma sequência de voltas em ritmo de corrida usando os pneus C3, com seu carro perdendo bastante desempenho de volta a volta e começando com uma média de 1,35.3, mas depois de 8, 9 voltas, esse tempo já era 1,36.0, 1,36.1, o que, assim como acontece na Mercedes, mostra um grande desgaste de pneus nesse carro, o que pode prejudicar um pouco seu ritmo de corrida. Fazendo a mesma análise agora com Lando Norris, ele também fez uma longa sequência de voltas em ritmo de corrida, perto do momento onde faltavam 2 horas, pouco menos de 2 horas para o final do teste, com ele também utilizando o pneu C3, e sua média ficando mais ou menos 1,35.6, 1,35.7, algumas voltas um pouco melhores, 1,35.1, e algumas um pouco mais lentas, com 1,36.3. Mas é interessante notar que esse carro da McLaren conseguiu ficar praticamente 15 voltas sem perder o ritmo de corrida, mantendo essa boa característica do carro do ano passado, onde na verdade o carro até melhora os tempos nas voltas finais antes da troca de pneus, com seu melhor tempo sendo justamente o da última volta de 1,35.1. Com a equipe tentando nessa reta final fazer mais voltas para compensar o tempo perdido no restante do dia, onde fez muitos ajustes nesse carro para tentar encontrar um equilíbrio interessante. Faltando cerca de 1h20 para o final, Bortoleto foi para mais algumas voltas, treinando em ritmo de corrida, onde acabou até cometendo um erro e saindo um pouco da pista e danificando um pouco seu carro, se mantendo na pista mesmo assim, já que esses danos foram pequenos, e continuando sua sequência de voltas.
E um detalhe interessante que ocorreu quando faltava cerca de 1 hora para o final do treino foi a sequência de voltas de Kimi Antonelli, que realizou cerca de 15 voltas em ritmo de corrida e, diferente do que aconteceu com George Russell na parte da manhã, seu carro trabalhou bem melhor com os pneus, mantendo uma média de tempos de 1:36.0 durante todas as voltas, com a última desse stint sendo inclusive 1:35.8. Deixando a dúvida no ar se a Mercedes fez algum ajuste no carro ou se é porque as temperaturas estão mais frias e assim ele desgastou menos pneus. Até me conte aí nos comentários o que você pensa. Acha que a Mercedes consegue resolver esse problema crônico de seu carro nessa temporada? E restando apenas 1 hora para o final das atividades desse dia, Carlos Sainz continuava na liderança, Lewis Hamilton ainda era o segundo e Charles Leclerc o terceiro, com Gabriel Bortoleto caindo para a 15ª posição após as voltas rápidas de outros pilotos. E o foco principal da maioria deles nessa parte da tarde sendo treinar em ritmo de corrida e não fazer voltas rápidas, por isso os tempos não mudavam tanto. E nessa reta final, vimos Charles Leclerc ir para a pista com os pneus C2, fazendo cerca de 15 voltas e mantendo uma média de 1:34.6, com seus tempos variando bastante, subindo até 1:35.4 e depois caindo para 1:34.2, com o carro da Ferrari não mostrando uma perda de desempenho durante essas voltas, o que mostra que o desgaste de pneus provavelmente está controlado. E já que estamos falando do ritmo de corrida de todo mundo, o Gabriel Bortoleto também treinou em ritmo de corrida nessa hora final, com seus tempos variando bastante, indo desde 1:35.4 até 1:37.1, com ele ficando na média de 1:36 baixo durante boa parte dessas voltas, o que para o carro da Sauber até que é um tempo bem interessante. Chegando aos minutos finais, a maioria dos pilotos continuou treinando em ritmo de corrida, com alguns poucos baixando seus tempos de volta e ganhando algumas posições, como Isaac Hadjar, por exemplo, que subiu para a 10ª colocação após uma boa volta rápida. E depois de 8 horas de atividades em pista, o dia 2 da pré-temporada se encerrou, com Carlos Sainz se mantendo na liderança dos tempos do dia, Lewis Hamilton em segundo, Charles Leclerc em terceiro. O carro da Red Bull de Liam Lawson ficou apenas com a 7ª colocação e os dois da McLaren ficaram em 13º e 14º, com Gabriel Bortoleto fazendo o 15º melhor tempo e ficando um pouco à frente de seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg, que foi o 16º, com os dois carros da Haas sendo os mais lentos desse segundo dia. Então, depois de mais um dia de atividades, eu quero saber as suas expectativas, como estão? Está botando fé nesse carro da Williams? Acha que a Ferrari vem mesmo forte? E Bortoleto, o que você tem notado dele depois de 2 dias de testes?